Olá, estudante, seja muito bem-vindo ao curso Essência. Essa é a nossa primeira aula de Física e nós vamos falar sobre leis de Ohm. Tá? Então vamos começar definindo o conceito de resistência elétrica. Então, a resistência elétrica é a propriedade dos resistores de limitar a corrente elétrica. Ou seja, é a propriedade do material que impede, que dificulta a passagem de corrente elétrica por esse material. Então, quero que você imagine um material, pode ser, por exemplo, um fio metálico, tá? Ou qualquer outro material, mas vamos pensar num fio, tá ok? Nesse fio eu conecto o que a ele? Uma certa fonte de tensão, por exemplo, uma pilha ou uma bateria nos terminais do meu fio, tudo bem? E eu vou ter também um medidor de corrente, tá ok? A tensão eu consigo medir em volt e a corrente a gente mede em ampere. Lembrando que a corrente elétrica é o que? O fluxo de elétrons que percorre um certo material quando esse material é submetido a uma diferença de potencial, ou seja, uma voltagem. Então, a primeira coisa que a gente consegue observar é que quando a tensão é zero, a corrente também é zero, não tem corrente elétrica percorrendo o material, tudo bem? Na medida que a gente vai aumentando a tensão elétrica, a nossa corrente vai aumentando também numa relação linear, ou seja, o gráfico da tensão versus corrente é uma reta, tá ok? Só que isso só acontece para certos valores de corrente, a gente já vai ver por quê, tá? Enquanto o nosso gráfico é uma reta, a gente diz que o material é um resistor ôhmico, ou seja, ele obedece à lei de Ohm, tá ok? Então, pensando aqui na equação desse gráfico, o nosso U por I, como ele é uma reta, ele vai ser uma equação de primeiro grau. E lembrando lá das aulas de matemática, o B da nossa função y é igual a ax mais b, é o ponto em que o gráfico cruza o eixo y, que aqui no caso é o nosso eixo U. E ele cruza exatamente no zero, tá ok? Então o gráfico da nossa função U por I, que é o gráfico do nosso resistor, seria o quê? O U é igual a uma constante vezes I mais zero. Quem é essa constante? Essa constante é a nossa resistência elétrica. Tá ok? Então, a lei de Ohm fica dessa forma. A tensão nos terminais de um resistor é igual à resistência elétrica desse resistor vezes a corrente que percorre o meu resistor. Tá ok? Então, fica U é igual a R vezes I. A unidade da resistência elétrica é o Ohm, em homenagem ao cientista, ao físico Ohm, que estudou pela primeira vez essas relações. Porém, essa relação com o gráfico, a equação U é igual a R vezes I, não é a única forma de determinarmos qual é o valor da resistência elétrica de um material ou de um resistor. Tá? Nós podemos fazer através de uma outra equação que também é uma lei de Ohm. Olha só. Ela vai dizer que a resistência elétrica de um certo material é igual a ρ vezes L sobre A. Tá, vamos entender quem é quem aqui. Primeiro o L. O L é o comprimento do meu resistor. Tá ok? Se for um fio, é o comprimento do fio. O A é a área de uma secção transversal do nosso material aqui, do nosso resistor, tudo bem? Então, ela vai determinar aqui se o material é grosso ou se o material é fino, tá ok? Então, seria essa área, se a gente faz um corte, essa área que é medida em metros quadrados. O ρ, essa letra grega, é o nosso coeficiente de resistividade, e ele tem a ver com o material com que o nosso resistor é feito, ou seja, cada material vai ter um ρ diferente. Eu deixei aqui como exemplo o alumínio, a borracha e o ferro, e eu quero observar com você algumas coisas interessantes aqui. Nós temos que a unidade do ρ é Ohm vezes metro, tá ok? Agora observa comigo os valores do coeficiente de resistividade de alguns materiais. Por exemplo, do alumínio é 2,7 vezes 10 a menos 8. Da borracha é 1 vezes 10 a 15. E do ferro é 1 vezes 10 a menos 7. Então, estudante, nessa tabela, quem são os condutores e quem são os isolantes elétricos? Você vai lembrar que a borracha é um isolante elétrico e que os metais são
condutores elétricos. Por isso que fabricamos os fios com metais. É que tanto o alumínio quanto o ferro têm coeficiente de resistividade muito pequenos. Olha só, 10 a menos 8 e 10 a menos 7. O que isso quer dizer? Dá uma olhada aqui na nossa lei de Ohm. Então a resistência vai ser o comprimento dividido pela área e tudo isso vezes uma constante do material, que é a constante de resistividade. No caso, quando o material é um condutor, essa constante de resistividade é muito pequena, tá? Então, multiplicando essa parcela L sobre A vezes um número muito pequeno, isso daqui vai dar um resultado muito pequeno, ou seja, a resistência é pequena. Essa é a diferença dos condutores para os isolantes elétricos. No caso, quando eu multiplico essa parcela L sobre A vezes um número muito grande, o resultado vai ser um valor muito grande, ou seja, a resistência à passagem de elétrons, a resistência à corrente elétrica do meu material é grande. Ainda tem uma situação que eu quero observar com você. Quero lembrar com você sobre o efeito Joule. O que é o efeito Joule? É a transformação de energia elétrica em energia térmica. É o aquecimento do material quando ele é percorrido por uma corrente elétrica. Também é preciso relembrar o conceito de dilatação térmica. O que é a dilatação térmica? Quando o material é aquecido, ele aumenta de volume, as suas dimensões espaciais são aumentadas. Então vamos dar uma olhada de novo na nossa figura? Quando o nosso resistor aqui é percorrido por uma corrente muito grande, ele vai aquecer por efeito Joule e as suas dimensões de comprimento e área vão variar. Quando eles sofrem uma variação significativa, eles forçam o quê? Que essa razão U por I não seja mais constante. Tá? O nosso resistor, as características do nosso resistor vão mudar, forçando a nossa reta sofrer uma pequena curva, tá ok? Então nós podemos afirmar que nesse intervalo aqui, o nosso resistor é ôhmico. E daqui nessa parte branca para frente, nesse intervalo aqui, o nosso resistor não é ôhmico, ou seja, ele não obedece às leis de Ohm. Tudo bem, estudante? Então vamos verificar se a gente entendeu tudo direitinho, resolvendo um problema do Enem. Então essa questão é de 2018, ela é a questão 108 do caderno azul, foi aplicada no segundo dia, que era a prova de Ciências da Natureza e Matemática. E a questão diz o seguinte: ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico tensão versus corrente. Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela equação V, que a gente também pode chamar de U, é igual a 10I mais I quadrado. O gráfico da resistência elétrica R do resistor em função da corrente I é... Vamos lá, estudante. Parece que a questão é difícil, mas você vai perceber que ela não é tão difícil assim. Ele nos deu um gráfico e disse que extraiu do gráfico essa função. E ele quer saber qual que é a função de R em função de I. Tá ok? Então, lembrando da nossa lei de Ohm, a gente sabe que U é igual a R vezes I. Tá ok? Então, o nosso R vai ter que valor? Passando esse I dividindo, temos que R é U sobre I. Então, nós vamos substituir esse U da lei de Ohm pelo U que ele nos deu no enunciado. Então, substituindo, temos que R é igual, olha lá, no lugar de U, 10I mais I quadrado sobre I. Tá ok? Vou colocar, aqui eu tenho I nessa parcela e I nesse termo também. Vou colocar o I em evidência, para a gente poder cortar. Se você sabe, você pode fazer direto. 10 mais I vezes I. Observa que se a gente
fizer esse produto, nós vamos chegar nesse termo de cima. Tudo isso dividido por I. Podemos cortar I com I. Com isso nós obtemos que a nossa função R é 10 mais I. Então o nosso gráfico, o esboço do nosso gráfico de R por I, tá? Então vai ter um termo aqui, ó, que é o nosso B, que é onde ele cruza o eixo Y, então aqui deve ser 10. E como o A da nossa função, que aqui no caso vai ser mais 1, é positivo, a nossa reta sobe. Isso nos dá a alternativa D. Muito obrigado pela companhia. Não perca a nossa segunda aula, que é sobre circuitos elétricos. É uma continuação da nossa aula de leis de Ohm. E não deixe de fazer os exercícios da nossa plataforma. Até lá!